Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e aqui no canal Demate a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre razão e proporção. E hoje é dia de um assunto mega importante, hein? Regra de 3, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo, assim você vai estar ajudando esse projeto a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse que você está assistindo agora, beleza? Bora lá então! Bom pessoal, e a nossa videoaula de hoje ela vai ser baseada na resolução de algumas situações onde a gente vai ter a aplicação da regra de 3. Então a gente já vai ver a regra de 3 na prática, beleza? Primeiramente a gente vai fazer de um modo bem tradicional, utilizando o teorema fundamental das proporções, mas já tem aquela dica top, hein? Fica comigo até o final. Vamos à nossa leitura então. Situação problema 1. O professor, no caso eu, planeja fazer um churrasco para comemorar os 1000 inscritos do canal Demate. Ele sabe que, para 8 pessoas, deve comprar 3 quilos de carne. Se nesse churrasco estarão presentes 20 pessoas, quantos quilos de carne, então? Quanto de carne ele deve comprar? Bom, pessoal, e o primeiro passo, então, para a gente conseguir resolver uma situação como essa é identificar quais são as grandezas que estão se relacionando. O quê? Você não lembra o que são grandezas? Bom, então eu vou deixar um link top aqui na descrição e também no comentário fixado para que você possa ir lá já e tirar essa dúvida e aprender isso de uma vez por todas. Mas vamos pensar aqui, olha só. As nossas grandezas aqui nesse caso são a quantidade de pessoas, não é mesmo? Vou colocar aqui pessoas. E também a quantidade de carne. Bom, e aí você deve estar pensando, né? Mas esses 1000 inscritos aqui, a quantidade de inscritos, não é uma grandeza também? É sim, é uma grandeza. Mas acontece que essa quantidade de inscritos não influencia em nada. Nem na quantidade de pessoas que nós vamos ter no churrasco e nem na quantidade de carne que nós vamos ter no churrasco, tudo bem? As grandezas que estão se relacionando aqui são a quantidade de pessoas e a quantidade de carne. A gente vai ver melhor isso, olha só. Vamos escolher os nossos dados aqui direitinho. O que nós sabemos, né? Está escrito aqui, ó. Ele sabe que para 8 pessoas, então vou colocar aqui, vou criar uma espécie de uma tabela. Para 8 pessoas, deve comprar 3 kg de carne. Então, 3 kg de carne, beleza? Agora, se nesse churrasco estarão presentes 20 pessoas, então 20 pessoas, quantos quilos de carne ele deve comprar? Agora perceba, depois que eu consegui identificar as minhas grandezas que estão se relacionando ali, eu organizei esses dados numa espécie de uma tabela. E nessa tabela a gente tem ali, ó, 3 valores que são conhecidos, né? O 8, o 3 e o 20, e um valor que a gente tem que descobrir. Então, como são 3 valores conhecidos, daí surge o nome regra de 3. Beleza? Agora nós vamos ver como é que essas grandezas estão se relacionando. Olha só. O que acontece aqui, pessoal? Se eu estou aumentando o número de pessoas, e eu vou colocar uma setinha para cima assim, representando que isso aqui está aumentando, tudo bem? Se eu estou aumentando o número de pessoas, eu vou ter que comprar mais carne ou menos carne? É claro que mais carne, tudo bem? Então, quanto mais convidados, maior a quantidade de carne. E aí, quando um aumenta, o outro aumenta, a gente tem uma relação aqui de grandezas diretamente proporcionais. Geralmente a gente abrevia assim, né? GDP, de grandezas diretamente proporcionais. Muito bem, e aí nesses casos a gente consegue já usar direto a relação fundamental da proporcionalidade. E qual que é essa relação? É moleza, é só a gente pegar os dados da nossa tabela e transferir para uma igualdade de razões. Não entendeu nada? Olha só como é simples. É como se a gente copiasse essa tabela aqui, só que sem a tabela, né? No caso aqui nós temos, ó, 8 está para 20, assim como o 3 está
para. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês que geralmente a gente não usa o ponto de interrogação. Em geral, a gente usa aqui o X para representar o valor que a gente não conhece, mas quer conhecer. Tudo bem? Então, eu vou até trocar aqui na nossa tabelinha, né? Aqui eu vou colocar também o X. Belezura! E o que a gente ganhou aqui, pessoal? Uma igualdade de duas frações. Eu sei que a galera não gosta de fração, ver fração quase arrepia. Mas nesse caso é muito fácil. Quando a gente tem uma igualdade de duas frações, a gente precisa apenas multiplicar cruzado, que sai coisa linda. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, nós vamos multiplicar cruzado dessa maneira. Esse com esse, e aí, esse com esse. Beleza? Olha só como é que vai ficar coisa linda. Nós temos aqui 8 vezes x, tudo bem? Então, 8 vezes x, coisa linda, igual 20 vezes 3. 20 vezes 3. Agora, vamos dar uma simplificada nisso aqui, né? 8 vezes x a gente sabe que a gente pode escrever grudadinho assim, porque grudadinho multiplica, né? E aí, 20 vezes 3, 60. Beleza? Coisa linda. Agora, pessoal, o 8 ele está multiplicando o x. E para que a gente consiga cancelar esse 8 que está multiplicando, a gente tem que fazer a operação inversa, né? E o contrário da multiplicação é a divisão. Então, a gente divide por 8 desse lado e divide por 8 desse lado para manter aqui a igualdade. Beleza? Coisa linda? Coisa linda. Agora, o que vai acontecer? Esse 8 vai morrer com esse, beleza? Desse outro lado aqui, vai sobrar só o x. E aqui basta a gente fazer o 60 dividido por 8. E essa conta é bem fácil, mas vamos fazer aqui do ladinho, ó. 60 dividido por 8. O 8 não cabe no 6, né? Mas cabe no 60. Quantas vezes? 8 vezes 7 dá 56. E aí, 56. Para chegar no 60 ali, faltam 4. E aí, como é que a gente faz para continuar? Moleza, né? O 8 não cabe no 4. Então, a gente tem que colocar vírgula no resultado e 0 no resto. Aí, a gente continua a conta, né? Na tábua do 8, para ter 40? Tem. 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40 certinho. E 40 tira 40, 0. Ou seja, nós temos aqui 7,5. E aí nós já chegamos à nossa resposta, né? Esse 7,5 aqui, no caso, seria o número que estaria aqui no lugar do x. Então aqui nós temos x igual a 7,5. Mas isso é o que mesmo? Isso aqui é a quantidade de carne que a gente tem em quilogramas. Então a nossa resposta fica da seguinte maneira. Ele deve comprar 7,5 quilogramas de carne. Bom, então é isso aí, pessoal. Bastante tranquilo. Ixi, vocês estão ouvindo? Ai, meu Deus, o que aconteceu agora? Muito bem, amigos do canal Debate, nós falamos ao vivo, diretamente de Brasília, só que não. O governo brasileiro acaba de anunciar aqui um reajuste de 5% no litro da gasolina que já era comercializado a R$6. Meus amigos, é só no nosso. Voltamos aos estúdios Debate com você, professor Augusto. Vixe, aumento de novo? Bom, obrigado, repórter Pi. Agora a gente vai aproveitar então nossa aula de regra de 3 para calcular aí qual que vai ser esse novo preço, né? Ué, mas você acha que porcentagem não tem nada a ver com regra de 3? Ou se tem, vamos ver aqui. Situação problema 2. Considere que o preço atual da gasolina é de R$6. Havendo um reajuste de 5%, qual será o novo preço? Bom, pessoal, uma das estratégias mais utilizadas por todo mundo aí para calcular porcentagem é utilizando a tal da regra de 3. Vamos ver como é que funciona aqui. Primeiro passo, então, pessoal, como a gente já viu, é identificar quais são as grandezas. E aqui a gente tem a grandeza, preço da gasolina, né? Que no caso é em reais. E também, no nosso caso aqui, a porcentagem.
Bom, pessoal, e nesse ponto aí a gente precisa relembrar de alguns conceitos iniciais de porcentagem, beleza? Se eu chegar aqui para vocês e falar, ó, tinha um bolo na minha casa e eu comi 100% desse bolo. O que eu quis dizer? Quis dizer que eu comi todo o bolo, beleza? 100% representa sempre o total, beleza? Então, a partir dessa ideia, a gente vai construir a nossa resolução. Então vamos escolher as nossas informações aqui para completar a nossa tabela, beleza? O que sabemos? Que o preço atual da gasolina é de R$6. Então, R$6 representa para nós o preço total de cada litro da gasolina. Então, R$6 corresponde em porcentagem a 100% do preço da gasolina, beleza? Agora, havendo um reajuste de 5%, o que acontece aqui, pessoal? Nós não vamos ter mais 100%, nós temos um acréscimo de 5%, mais 5%. Então, se a gente pegar esse 100% aqui e somar 5%, na verdade nós vamos ter aqui 105%, correto? Beleza? Então, e aqui? Quando a porcentagem for 105, ou seja, quando aumentar 5%, qual que vai ser o novo preço? E é isso que a gente quer descobrir. Bom, pessoal, agora que a gente já identificou as grandezas, colheu os nossos dados, organizou eles numa tabela, a gente precisa ver como é que essas grandezas se relacionam. Observe aqui, se essa porcentagem é uma porcentagem de aumento, o que vai acontecer com o preço? O preço ele também vai aumentar. E aí, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Nós temos grandezas diretamente proporcionais. Que a gente abrevia aqui, né? G, D, P. Beleza? Coisa linda. Agora a gente já viu que no caso de grandezas diretamente proporcionais, o que a gente faz? A gente simplesmente transforma essa tabela em uma igualdade de duas frações. Então olha só como é que vai ficar. Do jeitinho que está na tabela, como se fosse uma cópia. Nós vamos ter aqui, ó, 6. Eu vou deixar o vírgula 00, não vou colocar não, tá? Está para, bom, aqui a gente não conhece, eu vou chamar de x, beleza? E aqui, pessoal, eu preciso dizer para vocês que eu estou escolhendo o x para representar o valor desconhecido, porque isso é muito comum na matemática, tá bom? Se você quiser usar y, você pode usar. Se você quiser usar um coraçãozinho, você pode usar. C cedilha, você pode usar o que você quiser. Mas é comum da gente usar sempre o x, beleza? Então, continuando aqui, vai ser igual a 100 sobre 105. Então, aqui nós temos que o 6 está para o x, assim como o 100 está para o 105, beleza? Igualdade de frações a gente já viu, é só multiplicar cruzado, né? Nós vamos ter esse vezes esse vezes esse. Então, nós vamos ter aqui 6 vezes o 105 igual, sempre igual aqui no meio, né? 100 vezes o x. 100 vezes o x, beleza? Coisa linda. Agora vamos fazer esse cálculo aqui, 6 vezes 105. Vamos fazer aqui em cima, ó. 6 vezes 105. 6 e 5 são 30, né? Fica o 0, sobe o 3. 6 é 0, 0 com 3, 3. 6 vezes 1, 6. 630, então beleza. 630 igual a 100 vezes x, no caso aqui são 100x, beleza? Agora, o x está sendo multiplicado por 100, e aí o contrário da multiplicação aqui, no caso, seria a divisão. Então, a gente precisa dividir por 100 desse lado e por 100 desse lado, beleza? Às vezes você está acostumado aqui a falar, o 100 está multiplicando, vou passar dividindo. A ideia é a mesma, tudo bem? Coisa linda. Então, nós vamos fazer aqui. O que vai acontecer? Esse 100 vai cortar com esse, beleza? Desse lado de cá vai sobrar só o x, beleza? E aí, do outro lado, nós vamos ter 630 dividido por 100. Essa conta aqui é bem simples de fazer, né? Como tem dois zeros aqui, bastava colocar a vírgula em duas casas. Então, uma, duas, bota a vírgula aqui, ficaria 6,30. Mas vamos fazer a conta aqui para que a gente possa garantir que todo mundo consiga entender. Então, nós vamos ter aqui, ó, 630 dividido por 100. Vamos fazer aqui. O 100 não cabe no 6, também não cabe no 63, mas cabe no 630, né? Cabe quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 100, 600. E aí a gente faz 630, tira 600, sobram 30.
Beleza? Agora o 100 não cabe mais, o que a gente tem que fazer? Vírgula no resultado, 0 no resto. O 100 cabe quantas vezes no 300? O 100 cabe 3 vezes, né? Porque 3 vezes 100 são 300, beleza? E aí, 300 tira 300, coisa linda, 0. O que nós temos aqui então? 6,3, beleza? Então aqui, no lugar dessa interrogação, na verdade aqui a gente tem 6,3. Tudo bem? Aqui, pessoal, acontece que no sistema monetário a gente está acostumado a usar sempre duas casinhas depois da vírgula, né? Que corresponde à casa aí dos centavos. E aí, como a gente já sabe, se eu coloco o zero à direita depois da vírgula, isso não muda absolutamente nada. Então, 6,3 é a mesma coisa que 6,30. Ou seja, o novo preço, no caso aqui, é de R$ 6,30. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Então, regra de 3, o que a gente faz? A gente organiza a tabela, depois multiplica cruzado, coisa linda, sai o resultado. É sempre assim? Não. Temos casos especiais que a gente tem que ter um cuidado adicional. E é isso que eu vou te mostrar agora na situação 3. Situação problema 3. 6 torneiras enchem um tanque com água em 22 minutos. Utilizando 4 torneiras, quanto tempo se leva até que o tanque fique cheio? O primeiro passo, então, nós já sabemos, né? Nós precisamos determinar quais são as grandezas que estão sendo relacionadas aqui. E no caso, nós temos aqui ó, a grandeza torneiras e a grandeza tempo, né? Que foi dada aqui em minutos, beleza? Então, vou registrar aqui. Nós temos e tempo, beleza? Agora vamos escolher os nossos dados. O que sabemos? Sabemos que 6 torneiras, então, 6 torneiras enchem o tanque de água em 22 minutos, beleza? Utilizando 4 torneiras, o que vai acontecer? Quanto tempo se leva até que o tanque fique cheio? Então aqui nós não sabemos quanto tempo vai corresponder às 4 torneiras. Agora, pessoal, nós vamos analisar qual que é a relação que existe aí entre essas duas grandezas e vocês vão perceber que há uma diferença entre o que a gente já fez até agora e essa nova situação. Olha só, se eu estou aqui diminuindo o número de torneiras, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais tempo para encher ou de menos tempo para encher? Eu vou precisar de mais tempo, não é mesmo? Então, quanto menos torneiras, mais tempo demora para encher o tanque de água, beleza? Então, olha só, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. E a gente abrevia assim, né? G I P. GIP. Beleza? Bom, e aí você deve estar pensando, né? No que é que isso muda na nossa resolução da regra de 3? A gente tem um detalhe sutil aqui agora. O que acontece? Se a gente fosse montar aqui a nossa proporção, nós teríamos o seguinte, ó. 6 está para 4, assim como 22 está para x. Aqui no caso, né? Acontece que não funciona desse jeito. Para que a gente consiga montar a proporção dessa maneira, as grandezas precisam ser diretamente proporcionais. E no caso elas são inversas. Então, se elas são inversas, o que acontece? A gente tem que inverter uma das frações para que as duas setinhas fiquem apontando para o mesmo lugar. Ou as duas para cima, ou as duas para baixo, tanto faz. Mas é isso que a gente vai fazer aqui. Observa. Eu vou inverter essa primeira aqui. Ah, você podia inverter a segunda? Podia, você pode inverter qualquer uma das duas. Tudo bem? Invertendo isso aqui, então, o 6 que estava em cima, ele vem para baixo. E o 4 que estava embaixo, ele vai para cima. Tudo bem? Agora sim a gente consegue montar nossa proporção utilizando esses dados aqui. Tudo bem? Com as duas setinhas apontando para o mesmo lugar. Então isso aqui, pessoal, a gente não vai usar, tudo bem? E aí, como é que vai ficar então, professor? Moleza, ó. O 4 está para o 6, assim como o 22
está para, no caso aqui, o x, beleza? Agora sim a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicando aqui em cruz, beleza? Então nós vamos ter esse vezes esse igual a esse vezes esse, beleza? Vamos ver aqui, ó. 4 vezes o x, então, tem que ser igual a 6 vezes o 22. 6 vezes o 22. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 6 vezes 22. 6 vezes 2 são 12, né? Fica o 2, sobe 1. 6 vezes 2 são 12 de novo, com mais 1, 13. Então, aqui nós temos 132, ou seja, 4x é igual a 132. Agora, tem o 4 multiplicando o x ali. Para cancelar ele, o que a gente faz? A gente divide ambos os membros da igualdade por 4, beleza? E aí, esse 4 vai embora com esse, né? No caso aqui desse lado vai sobrar só o x. E desse outro lado nós temos o 132 dividido por 4. Vamos fazer aqui, ó. 132 por 4. O 4 não cabe no 1, mas cabe no 13, né? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 4, 12. E aí? 13 tira 12, 1. Aí temos aqui o 2 para baixar, né? Abaixamos o 2. Na tábua do 4 para dar 12, coisa linda. O 3 de novo, que vai dar 12 e vai sobrar 0. Beleza? Ou seja, o x aqui no caso é 33. E aí, o que a gente conclui com isso? Que no lugar dessa interrogação aqui, na verdade a gente tem o 33. Então, deixa eu colocar aqui. 33. E no caso aqui o tempo, né, foi dado em minutos. Então aqui nós temos 33 minutos. Ou seja, 4 torneiras levarão 33 minutos para que o tanque fique cheio. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vocês viram? Foi só tomar um cuidado adicional ali para que as setas estivessem voltadas para o mesmo lugar, para que a gente conseguisse resolver utilizando as mesmas estratégias, beleza? Mas agora chegou a hora daquela dica top que eu prometi para vocês. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, ó, eu já deixei no esquema aqui todas as situações que a gente estudou durante a nossa aulinha de hoje, beleza? Mas primeiramente a gente precisa fazer uma definição aqui. Observe essa seta. O local onde eu estou colocando esse pontinho aqui a gente vai chamar de comecinho, beleza? E o triângulozinho lá do outro lado a gente vai chamar de pontinha. E aí a nossa regra fica moleza, olha só. Ligamos comecinho de uma na pontinha da outra, ou vice-versa. E aí multiplicamos. Olha só como isso funciona para a nossa situação 1. Vamos aqui ligar, ó, pontinha no comecinho. Então ficou o 8 com x que a gente multiplica, beleza? Agora de novo, comecinho na pontinha. Ficou o 20 com 3 e aí a gente multiplica, beleza? Então ficou 8 vezes x igual a 20 vezes 3. E aí a gente segue o raciocínio que a gente já fez anteriormente. Vamos pensar agora na situação 2. Olha só, no mesmo estilo, hein? Pontinha no comecinho. Então ficou o 6 com o 105, ou seja, 6 vezes o 105. Agora, comecinho na pontinha, ficou o x vezes o 100, que é a mesma coisa que 100 vezes o x, tudo bem? Então, 6 vezes 105 é igual a 100 vezes o x, e aí é só correr para o abraço. Ah, professor, não vi vantagem nessa dica que você deu, não. Para mim tá a mesma coisa, né? Então, nós vamos agora para a situação 3, que você vai ver que o negócio funciona e muito legal. Bom, olha só, vamos para o esquema, hein? Agora a gente liga pontinha no comecinho. Olha como é que vai ficar. Mudou, né? Então agora a gente tem o 6 com o 22, né? 6 vezes 22. E agora, comecinho na pontinha, 4 vezes x. Beleza? Agora eu não tive que inverter nada. E essa é exatamente a vantagem da regra que eu dei aqui na dica top para vocês, né? Agora a gente não tem que ficar se matando de pensar, ai meu Deus do céu, vou ter que inverter, não vou ter que inverter, como é que é isso, é diretamente, inversamente, não sei o que lá. Não, agora é só aplicar a regra de ligar o comecinho na pontinha e ser feliz. Até porque essa dica vale para todos os casos, sejam eles diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, hein? Se foi o caso, então deixe seu like, deixe seu comentário que isso ajuda muito o canal. Eu conto com você. Ah, e se não for inscrito, se inscreva, hein? A gente se encontra no próximo vídeo então. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!